Quando nós falamos de felicidade, a gente sabe que existem alguns caminhos. Na realidade, existem vários caminhos. E é exatamente esse o nosso objetivo no Caminhos da Felicidade, que a gente possa trazer para um local seguro, para que a gente possa discutir diferentes formas, diferentes meios, diferentes jeitinhos para a gente cultivar a nossa própria felicidade. E hoje a gente tem uma convidada muito, muito especial. É a psicóloga Sabrina Matias. Sabrina é uma querida, né? Sabrina é uma das mulheres assim que eu mais admiro, que tem uma trajetória, tem uma história de vida assim muito muito forte, muito linda. E Sabrina veio compartilhar um pouquinho com a gente sobre como que nós podemos trazer uma tríade que ela chama de espiritualidade, é o equilíbrio do corpo, da mente, do espírito, para que a gente possa, através, né, dessa tríade, alcançar, cultivar e encontrar essa nossa tão sonhada felicidade. Sabrina, seja muito, muito, muito bem-vinda ao Caminhos da Felicidade. É uma honra ter você aqui com a gente. Flávia, para mim também é uma honra sempre estar colaborando com esse caminho da felicidade do outro. O que a gente estava falando um pouquinho antes, se torna uma missão de vida. Então, saiba assim, que eu estou muito, muito feliz de estar aqui com você, compartilhando qualquer coisa que vá agregar ao seu público. Ai, que bom, que bom. Conta um pouquinho para a gente, né? A gente fala de felicidade, a gente ainda tem aquela ideia de felicidade muito relacionada à emoção da alegria, né? A gente acha que felicidade é você estar o tempo inteiro alegre, você estar eufórico, a gente ainda associa felicidade àquele pote de ouro no fim do arco-íris, a gente também associa felicidade a consumo, a status, né? A gente vive numa sociedade que se liga muito nessas coisas, né? Aquela sociedade, eu sou o que eu tenho, não necessariamente o que eu sou por dentro. Então, nesse caminho, às vezes a gente acaba buscando fórmulas mágicas, às vezes a gente acaba buscando caminhos que não necessariamente são os caminhos, vamos dizer, mais ideais para a gente construir a nossa própria felicidade. Então, compartilhe um pouquinho com a gente, com os nossos ouvintes, na sua visão, qual é o caminho da felicidade? Qual o caminho da felicidade? Flávia, eu entrei pelo caminho da espiritualidade em busca da minha felicidade. Eu era uma pessoa que como muitas pessoas aqui que estão escutando seu programa vão escutar, eu buscava minha felicidade, eu me achava completamente vazia por dentro. E é interessante porque o que eu tenho hoje, o mesmo contexto que eu vivo hoje, é o mesmo contexto que eu vivia quando eu me sentia assim. Então, nada mudou em volta, vamos dizer assim, para que hoje eu me sentisse diferente, porque essa é a visão das pessoas, né? Porque se eu emagrecer, porque se eu ficar rica, porque se eu casar, porque eu tiver filho, porque se eu tiver sucesso. A minha vida lá era a mesma da minha vida hoje, e eu vejo que se hoje eu sou uma pessoa que eu me sinto realmente feliz, realizada, não foi porque nada mudou fora, foi porque mudou dentro. Perfeito. Então, felicidade, ela está dentro. O inferno também está dentro. Eu entendi isso claramente. E foi uma jornada, como você mesmo fala, né? Um caminho. Não é um lugar, não é um acontecimento que vai te levar a isso. Então, eu entrei, eu comecei, eu buscava muito em livros de autoajuda, onde está. Eu queria me sentir. Era uma tristeza que existia dentro de mim, que por mais que eu estivesse viajando, estivesse em lugares fantásticos, eu ainda carregava essa tristeza comigo. Entrei pela espiritualidade, conheci Jesus, no meu caso, esse foi o meu caminho de espiritualidade, né? Eu conheci um Deus que, a partir do entendimento desse Deus, eu comecei a me sentir vista, amada, segura, preenchida. Era como se algo em mim, uma parte minha, que eu não conseguia ter uma percepção, porque a espiritualidade é isso. A gente é uma tríade, a gente fala tricotômico, é um ser tricotômico, você é feito por 3 partes, você é um espírito, você tem uma mente, e está tudo isso dentro do seu corpo. E a gente tem que aprender a lidar, entender a linguagem de tudo isso. Então, a primeira linguagem que eu comecei a perceber foi a linguagem espiritual, do meu espírito. Então, você começa a ter mais percepção para a sua intuição, você começa a perceber que tem algo que é maior do que você.
sabe? Que a vida não para em você. A vida, ela passa por você, que tem algo que é maior, que você tem um propósito, que você é importante para o mundo. Então, isso você começa a achar propósito que antes eu, por exemplo, eu não tinha. A minha vida, ela se bastava em mim, nas minhas coisas, no meu marido, nos meus filhos, na minha casa. Não, minha vida ela era muito maior do que isso. E isso vai te dando uma sensação de realização muito grande, porque você, nesse processo que você descobre que a sua vida não para ali, você amplia, você amplia. Você fala, caramba, eu não sou só isso aqui, eu sou para muito mais pessoas. Eu sou um canal de Deus na vida das pessoas, eu sou um canal de Deus para abençoar as pessoas. Então, você vai ampliando. E quando você vai abençoar, quando você começa a entender isso, propósito, e eu acho que muito do propósito se entende através desse caminho da espiritualidade, que você começa a abençoar a vida do outro, essa bênção ela tem que sair de dentro de você. Né? Quando as pessoas começam a te procurar e pedir ajuda, você vai ter que achar essa ajuda dentro de você. E quando você tira isso dentro de você, você também prova dessa bondade, sabe, desse cuidado com o outro. Então, eu me lancei nesse caminho da espiritualidade, eu conheci uma Sabrina espiritual que eu não fazia ideia, mas, ao mesmo tempo, tinha uma outra parte minha que eu não conhecia e que eu precisava conhecer, que era a minha mente. A minha vida, até então, ela se resumia a espiritual. O espiritual. Eu resolvo lendo a palavra, eu resolvo orando, eu resolvo ouvindo o Espírito Santo, mas eu tenho uma mente. Eu via que eu ainda carregava muita mágoa dentro de mim, muita tristeza. E eu tinha, assim, passado por N processos de cura nessa minha trajetória espiritual. Mas tinha muita coisa, sabe? Muitos pensamentos. Eu tive uma infância onde eu vim de um lar onde existia uma violência. Então, eu fui marcada por muitas coisas que, de alguma forma, marcaram muito a minha mente, desconfiguraram essa mente que foi feita perfeita. E aí foi nesse processo que eu fui para a psicologia e eu comecei a entender a mente, eu comecei a entender que a mente, que meus pensamentos não eram eu, porque a gente tem muito isso, né? Então, aqueles pensamentos, aquela tristeza, que as minhas emoções, que eram muito, eu era extremamente flutuante nas minhas emoções, eu acordava de um jeito e ia dormir de outro, e que eu poderia ter controle sobre tudo aquilo. Então, foi na psicologia que eu comecei a entender a outra parte da Sabrina e a governar algo que a própria Bíblia, né, a palavra de Deus, fala que a gente tem que exercer o autogoverno sobre a gente. Mas o que era exercer o autogoverno sobre mim? Era o que? Era não pecar? Porque era essa minha cabeça. Exercer o autogoverno é não pecar. Pô, mas não estou pecando, eu estou tentando fazer o bem para as pessoas, mas eu não conseguia lidar, pensamentos ruminantes que vinham por causa de muitas coisas que tinham me acontecido. Então, eu comecei a perceber que a Sabrina pode, sim, governar a minha mente, dominar a minha mente, ter controle da minha mente, das minhas emoções, saber lidar com as minhas emoções. E nesse processo, Flávia, eu estava fazendo triatlon, Ironman, sou atleta, agora eu estou meio aposentada, mas quero voltar. Estou só na canoa havaiana, mas o Ironman é um esporte que você nada, pedala e corre. Então, eu passava horas e horas e horas ali, às vezes, treinando. E nesse processo, sabe, eu vinha pensando na vida, em como que a Sabrina podia avançar apesar da dor física. Eu comecei a perceber isso. E eu percebi, através desse exercício físico, né, desse esporte, eu comecei a perceber que eu poderia ir além de qualquer dor, que a dor ela não teria força para me parar. Então, eu fiz provas mundiais, né, no Havaí, fiz provas em Costa Rica, na Espanha, eu fiz provas no mundo inteiro, onde o meu maior adversário era eu mesmo, era a minha mente tentando me parar e me colocar num lugar de conforto. E naquele momento, naquele caminho, eu estava sofrendo, eu estava lutando contra a dor, mas é exatamente você vencer essa dor que me levava para um lugar de extrema felicidade.
sabe, de um lugar de expansão, porque eu acho que quando a gente entra no lugar de expansão, Flávia, é o lugar da felicidade, é o lugar de realização, porque nós fomos feitos para crescer, para expandir. Então, quando você vê a sua vida não expandindo, você entra num lugar, tudo que é parado morre, tende a morrer, tende a apodrecer. Só que o que eu quero trazer é que não é só crescer na sua vida profissional, não é só crescer na sua vida espiritual, dentro da igreja, orando, jejuando, fazendo, ou então em qualquer, né, outro tipo de religião que assim você goste e siga. Não é só você ser uma pessoa extremamente intelectualizada ou extremamente inteligente emocionalmente. Você é três partes e você tem que aprender a lidar e equilibrar suas três partes. Sua parte espiritual, eu tenho que olhar no meu dia como foi o meu dia espiritualmente, o que eu contribuí para a humanidade, o que eu fiz, qual foi a minha conexão com Deus, o que eu aprendi hoje, o que veio para, sabe, para dentro de mim. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso também olhar para a Sabrina e falar, como está a Sabrina hoje? Por que essa emoção está aqui? Por que essa raiva está comparecendo? Por que você está assim, Sabrina? Do que você tem medo? Ao mesmo tempo em que eu preciso exercitar o meu corpo, porque o corpo ele não pode ficar parado. Então, eu falo, não adianta você morrer aí de orar dentro de um quarto se você não faz um exercício físico. Seu corpo vai morrer, porque você precisa desse corpo para carregar o seu espírito e a sua mente. Então, para mim, hoje, né, quando depois de ter passado, assim, essa foi uma trajetória aí de quase 20 anos, dessa autodescoberta, hoje eu posso falar assim, como eu consigo? Eu vou cair? Caio, fico triste, fico mal, mas o meu processo de levantar é muito mais rápido. É aí que está a diferença. Eu antes, acontecia algumas coisas comigo, outro dia mesmo eu estava viajando, aconteceu uma situação, a gente estava em família, às vezes acontece aquelas ingresias, o que eu olhava assim, antes eu falava assim, meu Deus, se fosse antes eu teria ficado o resto da viagem mal, chateada, triste, ruminando aquilo dentro de mim, e sabe, foi uma noite para eu resolver aquilo dentro de mim, liberar aquilo, ficar e continuar minha viagem feliz da vida. Isso é o caminho para mim da felicidade. É você conseguir manter o seu dia positivo, você positiva e dessa forma afetar o mundo de uma forma mais positiva. Nossa, Sabrina, assim, a gente fica até sem ar, porque assim, eu acho que você traz um ponto super importante desse processo. Não é o que está fora. Não. Assim, nunca foi. Primeiro que, assim, nós não controlamos o que está fora, primeiro ponto. Segundo ponto, é uma mudança interna. É uma mudança da forma como você enxerga a vida. É um processo de não, inclusive, de não julgamento das circunstâncias. Aquela situação não necessariamente ela é boa ou ruim. Assim como as emoções, como você falou, por exemplo, você trouxe a raiva, ela não é boa, porque a gente tem uma emoção que é agradável e uma que é desagradável. Ok. Mas todas elas têm a sua utilidade, elas têm a sua importância no processo. Então, quando você traz isso, né, você tira um pouquinho daquela visão antiquada, ou aquela visão que a gente costuma trabalhar da felicidade, associada, a gente terceiriza, associada a um lugar onde a gente vai chegar, o que a gente encontra com isso? Liberdade. Liberdade e responsabilidade. Responsabilidade de você, através das suas escolhas, cultivar. E a partir daí, você conseguir ter uma vida mais feliz. Sabrina, eu amei o nosso papo. É um papo assim, para mais de hora para a gente conversar. Para fechar com chave de ouro, assim, uma frase, uma dica para os nossos ouvintes. Tem uma passagem na Bíblia que Jesus fala que felizes são aqueles que colocam em ordem o seu mundo interior, com a mente e o coração no lugar certo, porque assim verão a Deus no mundo exterior, verão as belezas de Deus. Não é ver Deus, é ver o sol, contemplar o ar, contemplar seu filho. Deus está em todas as coisas. E você só tem condição de ver realmente Deus e todas as maravilhas que Ele fez
se você colocar o seu mundo interno em ordem, coração e mente no lugar certo. Isso não é uma frase da Sabrina, isso é uma frase de Jesus. Para quem acredita, né, como filho de Deus ou não, ele foi um homem que marcou o nosso tempo. Então, eu acho que a gente tem que parar e pensar realmente sobre isso. Né? Essa passagem está nas bem-aventuranças, está em 5:8, Mateus 5:8, e é uma tradução da Bíblia Mensagem, mas eu acho ela assim, essa passagem, ela para mim, ela é marcante, porque o próprio Jesus falou: bota em ordem seu mundo interior, porque assim você vai ver tudo ao seu redor mudar. Nossa, que lindo! Sabrina, muito, muito obrigada. Obrigada por compartilhar seu pensamento, seu tempo com a gente. Foi, assim, uma honra, foi um prazer, foi uma alegria. Obrigada a você, aos nossos ouvintes, a todos que acompanham a gente, e um ótimo restinho de dia. Um grande beijo. Beijo para todo mundo.